um tema bem legal, que eu acho que todo mundo gosta, que é sobre viagem. Tudo bem, pessoal? Nossa aula de hoje é sobre viagem. Mais precisamente, sobre alguns termos em relação à viagem, em relação a, a documentos, em relação a processos que a gente precisa fazer em uma viagem, quando a gente entra ou sai de um país, tudo bem? Então, pessoal, a nossa primeira palavra da aula é visa. Visa, que significa visto, tudo bem? Então, visa, visto. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Her visa was denied. Her visa was denied. O visto dela foi negado, tudo bem? Denied, negado. Aqui o contrário. Her visa was approved. Her visa was approved. O visto dela foi aprovado. Tudo bem? Então, approved, aprovado. Então, para a gente conseguir o nosso visto, né? O nosso visa, a gente precisa passar por uma visa application. Visa application, que é uma aplicação de visto. Tudo bem? Então, esse T aqui do application é como se a gente falasse um X, tá? Application, application, visa application. Let's take a look. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. My visa application was approved. My visa application was approved. Minha aplicação de visto foi aprovada. Então, was, ideia de passado, né, pessoal? Foi. My visa application was approved. Aqui, my visa application was denied. My visa application was denied. Minha aplicação de visto foi negada. Tudo bem? Aqui, the visa application is late. The visa application is late. A aplicação de visto está atrasada. Tudo bem? Aqui, the visa application is valid. The visa application is valid. A aplicação de visto está válida. Tudo bem? Valid, válido, válida. E aqui, do you have a visa? Do you have a visa? Você tem um visto? Pessoal, vou me prolongar um pouquinho mais nessa frase, porque aqui tem uma palavrinha que eu quero desenvolver um pouco melhor com vocês, que é esse do. O do, pessoal, aqui, em do you have a visa, ele é um verbo auxiliar. Teacher, o que significa dizer que ele é um verbo auxiliar? Então, vou colocar tudo isso aqui no chat, tá? Gente, pessoal, o que vocês precisam saber? Primeira coisa importantíssima. Nós não vamos traduzir esse do como fazer, tudo bem? Então, a gente simplesmente, na hora de traduzir para o português, nós não vamos traduzir, tudo bem? A gente vai esquecer desse do na hora de traduzir. Então, a gente não vai falar algo do tipo, fazer você tem um visto? Não, tudo bem? A gente só vai traduzir, né, o você tem um visto. Então, por que a gente precisa usar esse do? O do indica que a nossa frase é uma pergunta, tudo bem? Então, o do, ele indica que a nossa frase é uma pergunta. Por ser uma pergunta, esse verbo auxiliar vai vir antes do sujeito. Então, a gente não vai poder simplesmente perguntar you have a visa? Antes desse you, colocamos o do. Do you have a visa? Você tem um visto? Tá? Do you, vou colocar outro exemplo aqui no chat, tá? Do you want
cup of tea? Do you want a cup of tea? Você quer uma xícara de chá? Do you like this book? Do you like this book? Você gosta desse livro? Do they live here? Do they live here? Eles moram aqui? Então, pessoal, toda vez que o nosso sujeito for I, you, we ou they, na nossa pergunta, nós começamos com o do. Se o nosso sujeito for um he, um she ou um it, nossa pergunta começa com um does. O does, ele tem o mesmo sentido de indicar que a nossa frase é uma pergunta no começo, tá? Tem o mesmo sentido, mas para he, she e it, nós colocamos does. Então, se a gente quisesse perguntar, ele tem um visto? Does he have a visa? Does he have a visa? Does she have a visa? Does she have a visa? Ela tem um visto? Então, pessoal, o do ou does, eles vão ser utilizados nesse sentido, tá? Como verbos auxiliares que indicam uma pergunta e, portanto, sempre irão aparecer antes do nosso sujeito. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa parte? Foi simples de entender? O do aqui, ele está no começo da frase. Tanto do quanto does têm o mesmo sentido. O do e o does, eles indicam que a nossa frase é uma pergunta. Só que a diferença entre um e outro é o sujeito em que a gente vai utilizar, o sujeito em que a gente vai usar cada um. Então, o do vai ser sempre para I, you, we ou they. Então, eu posso perguntar. Eles estudam aqui? Do they study here? Do they study here? Eles estudam aqui? O they, né, indica eles, né? Então, o verbo auxiliar que a gente vai usar aqui, a palavrinha que a gente vai usar aqui para indicar uma pergunta, vai ser o do. Do they study here? Agora, se eu quiser perguntar, ela estuda aqui? Does she study here? Does she study here? Por quê? Porque does é para quando o sujeito é he, she ou it. Tudo bem? Também vai indicar uma pergunta, tá? Mas quando é he, she ou it, em vez de perguntar do he, do she, a gente pergunta does he, does she, does it. Entendeu? Ok. Então, pessoal, aqui nós temos uma frase. Meu visto foi aceito. Como vocês traduziriam? Meu visto foi aceito.
Sim, toda pergunta que tiver no presente, tá? Se for uma pergunta no passado, a gente não vai usar. Mas toda pergunta no presente, então, você tem, você gosta, você estuda, você trabalha. Presente, no geral, do ou does. Ok? Vamos dar uma olhadinha, pessoal? My visa was accepted. My visa was accepted. Meu visto foi aceito. Accepted. Aceito. Tudo bem? E aqui, pessoal, o visto dela foi negado. Como vocês traduziriam? O visto dela foi negado. Let's check. Vamos conferir. Her visa was denied. Her visa was denied. Então, o visto dela, her visa, tá? Her, pessoal, é dela, tá? Dele, dela, nosso, sempre vai aparecer antes de substantivo, tudo bem? Então, her, his, your, or, vai sempre aparecer antes do substantivo. Então, her visa, o visto dela, was, passado, tá? Foi, denied, negado, tá? Denied, negado. Então, her visa was denied, o visto dela foi negado. E essa aqui, pessoal, o seu visto está vencido. O seu visto está vencido. Vamos dar uma olhadinha nessa, porque aqui a gente já tem uma dica. Pessoal, vamos corrigir? Your visa is expired. Your visa is expired. Pessoal, expired, vencido, expirado, tudo bem? Denied, negado, tá? Uma diferença entre negado e vencido, expirado, tá? Negado é quando você vai pedir, né? Você vai fazer a visa application e eles não aceitam, então o visto é negado. E expired é quando você já tem o documento e ele passa do prazo, né? Passa do vencimento. Tudo bem? E aqui, pessoal, uma pergunta. Você tem um visto? Você tem um visto? Let's see. Do you have a visa? Very good, muito bem. Do you have a visa? Então, aqui a gente tem um do que indica, ó, que a nossa frase é uma pergunta e ele vem antes do nosso sujeito. Do you have a visa? E essa aqui, pessoal, essa palavra, visto americano, como que vocês traduziriam?
Let's see. American visa. American visa. Very, very good. Muito bem. Por que a gente fala American Visa e não Visa American? Porque American é um adjetivo, tá? Caracteriza o Visa. Então, a gente coloca ele antes porque adjetivos vêm sempre antes de substantivos, sempre vêm antes de nomes, tudo bem? Então, pessoal, dando continuidade aqui, nós temos mais dois documentos. Passport e ID. Passport e ID, que significa passaporte e identidade. Tudo bem? Passport, passaporte. ID, identidade. Lembrando, pessoal, que o ID pode ser um RG, pode ser uma licença de motorista, tudo bem? Geralmente são documentos que têm o seu nome e que têm a sua foto, tudo bem? Seu nome, sua foto, sua assinatura. São as suas identidades. Your ID. Passport and ID. Vamos dar uma olhadinha. My ID is quite old. My ID is quite old. Minha identidade é muito antiga. Pessoal, o quite aqui, quite, ele tem o mesmo sentido do very, do bloody, que é a circunstância de intensidade, tudo bem? O sentido de muito. Aqui, your ID is expired. Your ID is expired. Sua identidade está vencida. Sua identidade está vencida, expirada. I want my ID. I want my ID. Eu quero a minha identidade. Pessoal, o verbo want significa querer. I want my ID. Eu quero a minha identidade. Aqui, I will renew my passport. I will renew my passport. Eu vou renovar, eu irei renovar o meu passaporte. Então, pessoal, o will aqui, ele tem um sentido de futuro, tá? Ele dá a circunstância de futuro. Toda vez que a gente quiser falar sobre futuro, a gente pode falar will. Então, I will renew my passport. Eu vou renovar meu passaporte. I will travel this weekend. Eu vou viajar nesse final de semana. I will go to a concert next year. Eu vou a um show ano que vem. Tudo bem? Então, pessoal, o eu com uma ideia de futuro aqui. Aí aqui no próximo, my passport is expired. My passport is expired. Meu passaporte está expirado. Meu passaporte está vencido. Tudo bem? Expired, vencido. E aqui, how can I issue my passport? How can I issue my passport? Como eu posso emitir o meu passaporte? Então, issue, emitir. How can I issue my passport? Então, aqui, pessoal, nós temos mais uma frase. Eu renovei o meu passaporte. Como que vocês traduzem? Let's see, let's check. I renewed my passport. I renewed.
my passport. Eu renovei meu passaporte. Tudo bem? Então, renewed, renovei meu passaporte. My passport. Tudo bem? I renewed my passport. E essa aqui, pessoal? Sua identidade está aprovada. Okay, let's see. Your ID is approved. Your ID is approved. Very good. Sua identidade está aprovada. Your ID is approved. E essa aqui, pessoal? Meu passaporte está vencido. Let's see. My passport is expired. Very good. My passport is expired. Muito bem. Expired, então, vencido. E essa aqui, pessoal? Sua identidade está disponível. Como que vocês traduziriam? Let's see. Your ID is available. Your ID is available. Very, very good. Muito bem. Sua identidade está disponível. Your ID is available. Então, pessoal, até agora tudo bem? Alguma dúvida? Tudo ok? Então, pessoal, aqui nós temos mais duas palavras. Border control e customs. Customs. Border control, controle de fronteira. E customs, alfândega. Tudo bem? Então, aqui nós temos alguns exemplos. The tourists are in the border control. The tourists are in the border control. Os turistas estão no controle de fronteira. Tudo bem? The tourists are in the border control. Tourists, turistas. Border control, controle de fronteira. The customs is very crowded. The customs is very crowded. A alfândega está muito cheia, está muito lotada. A gente aprendeu que crowded é lotada. Tá? Então, the customs is very crowded. A alfândega está muito cheia. Aqui, the customs is not closed. The customs is not closed. A alfândega não está fechada. Tudo bem? A alfândega não está fechada. The customs is not closed. Aqui, the border control is empty. The border control is empty. O controle de fronteira está vazio. Tudo bem? Border control, controle de fronteira. Empty. 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 Vazio. Tudo bem, pessoal? Algum problema até agora? Alguma dúvida?
Claro, vamos. Aqui, the border control is empty. The border control is empty. O controle de fronteira está vazio. E a outra, the customs is not closed. The customs is not closed. A alfândega não está fechada. Tudo bem? Closed, fechada. Tá? You're welcome. Então, pessoal, aqui nós temos mais duas palavras. Permissão de trabalho, né? Ou autorização de trabalho e imigrante. Que são work permit e immigrant. Immigrant. Então, work permit, permissão de trabalho. E immigrant, imigrante. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. I want a work permit. I want a work permit. Eu quero uma permissão de trabalho. The work permit is expired. The work permit is expired. A permissão de trabalho está vencida. Aqui, the immigrant is in line. The immigrant is in line. O imigrante está na fila. Então, pessoal, in line, na fila, tudo bem? The immigrant is in line. Aqui, the immigrant is not working. The immigrant is not working. O imigrante não está trabalhando. Então, o nosso aqui, né, depois do verbo to be, dando uma ideia de negação. The immigrant is not working. E aqui, pessoal, she is an immigrant. She is an immigrant. She is an immigrant. Pessoal, vou ficar um pouquinho mais nessa frase, porque tem uma palavrinha que eu estou circulando aqui, que eu queria também desenvolver um pouco melhor com vocês, que é esse an. O que significa esse an, pessoal? Significa uma, ou um. Então, she is an immigrant. Ela é uma imigrante. Pessoal, nós temos dois jeitos de falar um ou uma em inglês, que são o a ou o an. Qual que é a diferença? O a nós vamos utilizar sempre que a próxima palavra começar como consoante ou ter o som de uma consoante. Então, por exemplo, a book, livro, a teacher, um professor ou uma professora, a visa, um visto, a passport, um passaporte. Pessoal, quais são as letras que começam essas palavras? B, T, V, P, que são consoantes. Então, antes de uma palavra que começa com consoante, nós utilizamos o A, quando a gente quer falar de um. A book, um livro. A teacher, um professor ou uma professora. A visa, um visto. A passport, um passaporte. Tudo bem? Pessoal, já é o contrário. É quando a próxima palavra começa com uma vogal ou tem o som de uma vogal. Então, por exemplo, an immigrant. An immigrant. Um imigrante ou uma imigrante. An English book. An English book. Um livro de inglês. An apple. Uma maçã. An eraser, uma borracha. Qual é a semelhança entre essas palavras, pessoal? Vamos ver as letras que começam cada uma. Letra I, letra A, letra E, letra A, letra E de novo.
São vogais, pessoal. Por isso que nós colocamos an. Então, o an vai ser quando a gente quiser indicar um ou uma, só que só que a próxima palavra tem o som de uma vogal ou começa com uma vogal. Tudo bem? Deu para entender? Ok, guys. Então, aqui nós temos mais algumas frases. Eu renovei a minha permissão de trabalho. Eu renovei a minha permissão de trabalho. I renewed my work permit. I renewed my work permit. Eu renovei minha permissão de trabalho. Renewed, renovei. Work permit, permissão de trabalho. Aqui, o imigrante está trabalhando. The immigrant is working. The immigrant is working. Tudo bem? Então, o is working está trabalhando. Immigrant, imigrante. Aqui uma pergunta. Então, o imigrante está trabalhando? Is the immigrant working? Is the immigrant working? O imigrante está trabalhando? Pessoal, aqui nós temos uma pergunta. Como tem uma pergunta, o nosso verbo to be vem antes do sujeito, tá? Que nem a gente viu nas outras aulas, nas aulas anteriores. Quando a gente tem uma pergunta, o verbo to be vem antes do sujeito. Então, is the immigrant working? Ok? E aqui, a permissão de trabalho foi negada. The work permit was denied. Então, pessoal, foi, was. The work permit was denied. The work permit was denied. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até agora? Ok? Então, pessoal, coloquei aqui um resuminho da aula de hoje, das nossas palavras. Immigrant, imigrante. Visa, visto. Passport, passaporte. ID, documento de identidade. Visa application, pedido de visto ou aplicação de visto. Work permit, autorização de trabalho ou permissão de trabalho. Border control, controle de fronteira. E customs, alfândega. Mais uma vez, immigrant, visa, passport, ID, visa application, work permit, border control e customs, or customs.